Rádio. A rádio oficial de quem investe. Vamos acionar então o Bruno Mazzoni para a entrada 2.0 dele. Mazzoni, seja muito bem-vindo de volta. Ô Mazzoni, você ia trazer aí o gráfico sobre o Ibov em si. A gente estava esperando, né? A gente estava vendo aí na movimentação no começo do mercado de futuros, uma movimentação de queda pro Ibov. Ali na abertura do mercado à vista também, de repente, virou tudo de uma vez. E agora o Ibov tá subindo, Brunão. Traz pra gente o que o gráfico tá mostrando. Fala, Diegão, bom dia para você e para todos 2.0 aí. Eu confesso que eu tô compartilhando com vocês um gráfico do Ibov. O Gui, o Gema já deve saber desse gráfico decor, porque a gente tem ele como cenário base desde do finalzinho ali, desde o meio pro final de 2021. Mas fica meio professoral, chato pra caramba ficar falando disso. Então o que eu vou fazer? Eu gravei um vídeo e vou postar para vocês no aplicativo do TC até amanhã de manhã para falar um pouquinho desse cenário aqui. Que eu tenho para o Ibovespa e dar um pouco de causa, não só subjetividade, para esse movimento de queda para o Ibovespa. Tá? Então eu pulo o que eu tenho de análise rapidinho para falar para você, Diegão. Aqui ontem a palavra que mais pegou para o mercado, e acho que a Faria Lima vem e dá o seu sinal de que, opa, não é essa direção que a gente quer, é quando o Lula fala que a economia brasileira consegue andar para cima, crescer, independentemente do cenário macroeconômico. E nós somos um país emergente, nós dependemos do cenário macro das exportadoras, balança comercial, para fazer política social. E ele deu uma dilmada dizendo, a gente vai crescer não importando, né, como que estão os preços de petróleo, de minério de ferro, como é que está o crescimento global. A gente é uma proxy de crescimento chinês, de crescimento também global, e essa acho que foi a principal fala, mas no vídeo que eu vou postar amanhã para vocês, eu comento utilizando esse gráfico, que eu acho que esse gráfico é o mais legal de todos, para antenar a expectativa para alocação de recurso, principalmente de curto e médio prazo, pessoal. 2011 e 2012 é o contexto que eu acho que nós estamos vivendo nesse momento, só que o 2014 a 2016 é que foi a nova matriz econômica ali. Então, nós tivemos o xisto nos Estados Unidos quebrando a indústria de petróleo, jogando o barril para $30 e também baixo crescimento no mundo. E mesmo assim, nós tivemos uma acelerada aí, corte de juros com inflação alta da Dilma, mais subsídio, mais governo na economia, e nós crescemos com inflação alta e deu no que deu, uma quebradeira em 2016. Então, essa nova matriz econômica, que é 2014 para frente, que no gráfico do Ibovespa é essa região aqui que eu vou falar para vocês no vídeo de amanhã, essa fase aqui, ó, é que eu não imagino de cenário base, o amarelo aqui, que foi exatamente quando a Dilma acelerou, que foi a Dilma 2.0 ali. Durante todo o 2010, 11, 12, 13, nós tivemos commodities muito aquecidas e mesmo assim o Ibovespa lateralizou. Então essa lateralização sem o grifado amarelo é o que eu espero para 2023, talvez 2024. Agora, se 2025, 2026 a gente vai ter algo estruturalmente feito como a matriz econômica, que só o Brasil tentou fazer, pessoal, aí nós vamos para 6 anos de problemas na Bolsa. Senão a gente pode segurar entre 2 anos, 2 anos e meio, como foi 2011, 2012 ali. Esse é meu cenário base de pragmatismo, mas eu falo mais no vídeo de amanhã, porque é meio chato. Esse papo aqui não vai gerar dinheiro para vocês hoje, que é o principal, né? Hoje, pessoal, o que é fácil de investir são os destaques. Até pelo ciclo de queda muito antes acontecido e ocorrido pelo problema não ser de oferta, o minério de ferro é um setor maravilhoso. Tá? Nesse momento de queda do DXY e de que faz sentido acreditar na queda do DXY, a bordo do DXY nesse vídeo que eu vou postar para vocês, minério de ferro no curtíssimo prazo tem que ser abraçado ali por você aplicador, por nós aplicadores, porque é o cara que tem o norte mais fácil. E os Estados Unidos, quem foi no IVBB, quando a gente comentou do fundo feito, também está lucrando muito bem, tem esses dois nortes. Então eu olharia com carinho aí para pullbacks fortes de empresas com muito caixa, no caso a Vale do minério de ferro pode ser interessante, e em grãos que não tem mais problemas de oferta, assim a gente torce uma Ambev da vida para esse final de ano, também é uma empresa segura. Olhando para as bombinhas, e aí eu fico com o segundo, o ponto da Vale que eu tenho aqui agora é o 79,50, 79,96, e quem sabe aí, se o bom humor continuar da queda do dólar, pode ir a 83, a 84, tá, pessoal? Então esse é o momento, e caso tenha pullbacks, o melhor pullback ali é do 71 e 86, mas dá mais segurança para você, alocador de recurso, não só ficar antenado ali em quem vai ser ministro, nova matriz ou não vai, transição. Não, me parece que vai andar com as próprias pernas aqui o setor
de commodity metálica, tá? Para quem gosta de aventura, o que eu peguei aqui? Esse é o DI 2025, que lá na nova matriz econômica da Dilma, lá no impeachment da Dilma de 2016, era aquele DI de 10 anos, que o mercado precificava o risco, tá? E aonde o mercado levou o DI naquela época? Tá? 14,60, 14,31, tá? 13,83. Pois bem, entre ontem e hoje, a gente chegou a bater 13,50. Está próximo aqui daquele momento catastrófico, sem mesmo antes do Lula ter a caneta para fazer alguma pedalada, por exemplo. Então, acho que se bater nesses 3 pontos antes de tomar posse, por exemplo, ou antes do ministro ser divulgado, aí, pessoal, é uma oportunidade para empresas de consumo e varejo. Tá? E aí eu termino com a Via que mesmo com o preju, né, chegou nos nossos pontos aqui, que tem o sinalzinho da Amazon aqui, 2,47, 2,76 não sobreviveu, tentou, mas não sobreviveu, agora está no 2,47, então eu já também não sou vendedor para a Via nesse momento aqui, principalmente no momento de mercado, e também o contexto aí do rally natalino. Muito bom, ô Brunão. 11 horas 9 minutos, eu preciso pagar aqui que Americanas está em leilão, hein? Tava subindo 2,85% a R$13 cravados. E a B3 jogou de volta para leilão. Vamos ver como é que vai sair aí os papéis da Americanas. Neste momento, a avaliação teórica aponta para queda de 1,31% nos papéis. Ô, Ellen, você traz informação pra gente e também um pedido pro Brunão? Não tá em leilão, mas chama atenção a alta de Enat3, viu, Bruno? O papel tá subindo 6,20% a R$15,79. E a petroleira registrou um lucro líquido de 18 milhões e 900 mil no terceiro trimestre, o que equivale a uma queda de 85,9% na base anual, devido à parada de um campo de Atlanta. O que você traz pra gente sobre os papéis de Enalta, Brunão? Vamos lá, Ellen. Tô com ele no gráfico aqui, deixa eu colocar a marca d'água, senão você me mata nos bastidores aqui. Opa! Agora tá com a marca d'água aqui para todo mundo. Pessoal, o setor de petróleo bem mais maduro do que na última grande crise que nós tivemos. Agora temos mais empresas totalmente privadas. Então, Enalta hoje, a alta, mesmo com o resultado mais fraco, e deve vir resultados mais monos para os próximos trimestres, pessoal, conforme a gente vai tendo cada vez mais taxas de juros subindo no mundo e menos crescimento percebido, natural, mas a Enalta tem potencial no curto prazo para sugar um pouquinho da liquidez do setor? Tem, assim como a Prio está voando, a 3R voou e a Petro Recôncavo. Enalta em 16,71 é um alvo que eu tenho para ela, 17,45, 17,95. Por quê? Eu acho que o ciclo do petróleo não terminou a sua alta. E se a gente tiver certo em relação ao DXY, que ele vai lá para o 103, para o 104 mil pontos, pessoal, é natural que o petróleo Brent, que é esse gráfico que está no gráfico semanal aqui, natural que o petróleo Brent ele vá ao 111, chegue até o 111 até o final do ano. Então essa alta, hoje negociamos a 96, tá? É uma alta muito grande, tá? Perceba que o mundo está difícil. Quando a inflação dá uma cedida lá e o mercado fica todo feliz em renda variável, as commodities respondem, minério de ferro por causa da China, tá? Mas também o petróleo pega essa carona e vai para cima dos 100 dólares e confesso que nenhum shake está triste com isso. Então eu acho que vai ter muito pouca resistência, pouquíssima resistência para esse petróleo invadir os 100 dólares. Então as empresas que são privadas da Bolsa podem também, assim como a Vale já está sendo, do setor de petróleo no caso, a Vale de minério, essas empresas podem no curtíssimo prazo ter um rally. Para o médio prazo, pessoal, commodities não é interessante. Muito bem, 11 horas 12 minutos, atualizando o Ibov neste momento, o Ibovespa avançando 0,99% aos 110.859 pontos, dólar futuro agora caindo 1,06%, R$ 5,316. A curva de juros voltou a dar uma leve acelerada no viés de alta, aí tirando o DNUF24 que está estressando mais, né, 15 pontos base e meio a mais no pedido de prêmio.
os outros contratos estão pedindo aí, em média, 6 pontos base e meio em toda a extensão. A Ellen tem mais pergunta para você, Bruno. É isso aí, um abraço pro Paulo, pro Rodrigo, para todo mundo que tá participando aqui com a gente. Tem, na verdade, uma pergunta que é pro Gui Cunha, mas eu vou te passar os papéis para tu dar uma olhadinha depois no gráfico, combinado, Mazone? Bom, os papéis são Move 3 e Rente 3. E a pergunta do Davi Ximenes para você, Gui, é a seguinte: o que você acha sobre os papéis das locadoras Move 3 e Rente 3 e se você entende que há uma divergência grande de precificação no mercado entre as empresas? Além disso, ele perguntou se você já comeu mariola, Gui Cunha. Nunca comi mariola, não tive essa experiência. Agradeço também indicações, seja São Paulo capital ou interior paulista, para que eu possa estar usufruindo. O que seria uma mariola, Ellen Bruni? Mariola é um doce tradicional brasileiro. O Brunão tá falando. Você conhece mariola, Bruno? Não conheço. Eu ia fazer a mesma pergunta. O que seria mariola? É tipo uma geleia de mocotó? Parece que é geleia de mocotó pra mim. Que é um doce tradicional brasileiro seria, feito de banana, caju ou goiaba seca. Atualmente é vendida embalada em saquinhos de plástico, mas habitualmente era feita envolta em folhas de bananeira, viu só? Esse rádio aqui. Também é cultura, viu? Cultura. Não é só um almoço que fala de comida, não, ó. Pela imagem que eu tô vendo aí, parece uma bananinha, sabe, o Brunão? Sabe, Gui? Tipo aquelas bananinhas embaladas. Maravilhosa, eu adoro bananinha. Mas vamos lá, então. Você ouvinte que tá aí do outro lado, conta pra gente se você conhece, se você não conhece, se você já comeu, se você não comeu e vem participar também. Voltando aí pro racional, Gui Cunha, Move 13 e Rente 13, é com você. Antes disso, eu preciso pagar um urgente do painel Mover Pro. Ações da Mariola acabam de subir 12% e entram em leilão após comunicação de Ellen Bruni e as expectativas de novas compras de Mariola. Bora lá. Genial. Movida e Rente 3, chega, né, pessoal? Chega. Rente 3 subiu muito mais do que a Movida, tem sim uma distorção bem significativa e Movida cai 24% durante esse mês, mesmo entregando um resultado positivo e significativo, inclusive, Ellen. Só para ter uma distorção, né, para o pessoal entender os números, a gente está falando de Localiza subir 28,67% durante o período de 12 meses e a Movida cair 33% durante o mesmo período. E me chama muita atenção que os fundamentos são praticamente idênticos, tá? Em questão do ROI, seu endividamento, né? Que são a compra dos seus estoques, que são muito semelhantes. Então, quando a gente pega os fundamentos de ambas as companhias, elas não deveriam ter tamanha distorções. Apesar de que Localiza tem um lucro bem mais significativo e também uma consistência maior a respeito do resultado. Então, Movida seria classificado um beta mais arriscado, né? Um papel com mais volatilidade. Mas a distorção realmente de um para o outro é bem significativo e se quiser atrelar o setor, eu vejo que o maior upside realmente está em Movida e não em Localiza. Mas seria bem legal realmente se o Brunão pudesse colocar um padrão técnico de preço para a gente entender também se Movida não tem alguma resistência, alguma faixa de preço que esteja bloqueando essa alta e Localiza já foi embora e tem espaço para subir mais. Antes do Brunão trazer aí os gráficos, só comentar que o pessoal tá realmente falando bastante aí da Mariola no nosso chat do YouTube. E a gente tem o comentário do alquimista da Bolsa. O cara fazendo mágicas aí com a Bolsa, falando que já comeu. Vice-presidente. E é que é muito comum no interior do Rio de Janeiro. Então, olha só, tá aí a informação do alquimista na Bolsa, galera, comentando bastante. A Bananinha e a Mariola fizeram sucesso aqui no nosso chat do YouTube. Vai lá, Brunão, traz os gráficos pra gente. Quando a B3 está do jeito que tá, né? Acho que vale a pena a gente pensar em algo gastronômico, culinário aqui, mais gourmet, porque realmente não tá muito fácil, né? Vamos lá, a primeira Move e depois a Rente. O Gui tá mais interessado na Move e para quem é técnico, o grafista também estaria mais interessado. Agora o preço está exatamente em cima de um ponto meu, deixa eu só tirar a legenda aqui. Muito bem, Gui, eu teria para esse estresse da Movida sem olhar para os resultados aqui, eu não cubro a empresa, então 10,13 chegou lá, bateu hoje, 9,63 os pontos mais fortes e dificilmente consegue chegar aqui a 8,80 a 8,69.
o DI talvez force esse cara aqui a jogar um pouquinho mais para baixo, então eu vou deixar esses 4 pontos aqui e um único alvo para curto prazo, que eu acho que é o seu perfil, né, Gui? 12,25. 12,25 é um alvo bem factível aí para esse ali natalino, se é que ele vai vir. Papai Noel, que literalmente está vermelho, né? Então não sei se ele vai chegar e deixar alguma coisa verde na bolsa, mas se for aqui a movida, 12,25 é o primeiro alvo. É o suporte que durante o ano inteiro segurou, e agora com a crise atual, que por hora é expectativa, muito mais do que fato, tá? Então essa expectativa está precificada em 12,25, você pode colocar também o 13,41, mas principalmente o retorno, ou melhor, o cálculo do meu risco estaria em relação aos 12,25, Gui. Então seria ali algo em torno de R$2 aí para baixo, R$2 para cima, seria esse mais ou menos a estrutura que eu especularia na movida. Na rente, também totalmente diferente, né? Tendência total de alta, e eu tenho para ela o suporte muito próximo da precificação de hoje. Então, rente 3, suportes em 62,43, 62,33, próximo aqui, fechando esse gap, e o belisco do alvo seria 66, 68. Tecnicamente, está muito mais agradável a movida, por estar caindo e não subindo como a localiza. Só que nesse momento de rally natalino, todas podem subir, pelo menos é essa a imaginação que eu tenho. Agora, para o médio prazo, a gente sabe que investidor aqui no Brasil é pragmático, então não mexam em Raias Drogasil, não mexam em TOS, não mexam também em Localiza, Engie, essas empresas VEG tendem a subir, estar mais caras do que os seus pares quando tem, e mesmo assim, Equatorial, a Faria Lima continua comprando, porque vai na consistência, ali, no pragmatismo da qualidade. Ô, Mazoni, tem uma pergunta aqui para você no chat, mas que o Gui pode complementar também depois. O Gustavo quer saber qual é a vantagem na prática de receber JCP, porque segundo ele incide cobrança de imposto de renda como qualquer outra operação de swing trade e que é diferente dos vantajosos dividendos aí. Isso. Para nós, acionistas, nenhuma vantagem. Você está correto em reclamar, até porque o JCP, na DataX, como é a data hoje da Semin, se vocês olharem a Semin 3 hoje, é a DataX, é o pós-dividendos ali, onde sai o valor bruto. Então o JCP, ele é descontado para você receber na sua conta na corretora lá os 15%, só que do valor das ações sai o bruto. Então não tem nada bacana para o acionista de curto prazo, para o acionista, pessoa física, não de curto prazo, não tem nada bacana. Só é bacana o efeito fiscal de despesa, o efeito fiscal para a empresa. Então o JCP é um jabuti criado aqui no Brasil para ter um incentivo fiscal à empresa a repartir um pouquinho dos seus lucros ali, tá? Sem ser os dividendos que não tem esse rebote fiscal. Então só é bom para as empresas, para a pessoa física, para investidor, JCP não é nada legal, além de não trazer valor para o fato da ação e ser extraída, né, o valor bruto do JCP. O dividendo não. Quando o dividendo é de R$1, você pega R$1 para você, pessoa física, e sai R$1 das ações. O JCP sai o bruto das ações e você só sai o desconto do imposto de renda. Muito bem, 11 horas 21 minutos, vamos atualizar como é que está o mercado neste momento. O Ibovespa agora avançando 0,60%, tem uma boa arrefecida aí no fôlego de alta que a gente via há pouco. Dólar futuro também arrefecendo a queda para 0,66% de queda. O Ibovespa em 110.431 pontos e o dólar futuro em R$ 5,338. A curva de juros voltou a estressar com um pouco mais de força agora. Os contratos chegam a subir até 22 pontos base e meio, né? O D1 F24 nesse caso, esse contrato tem ficado mais estressado que os outros, mas os outros também estão subindo até 18 pontos base. Brunão, tá chegando mais perguntas aqui pra gente no nosso chat do YouTube, o Scorpions participando com a gente, o Fábio Henrique também, o Scorpions, eu já falei dele, o Sérgio Melo, o Hugo Matos, Dani Bruto, o João Vitor Fanton, o Hugo Matos também. A galera tá ainda comentando sobre a Mariola, que também é conhecida como uma bananinha aqui em São Paulo. MRLA11 MRLA11 é o ticker, maravilhoso. A Flávia Cato também participando com a gente. Ela inclusive faz uma pergunta, eu vou juntar a pergunta dela com a pergunta do Sérgio Melo também. Aí a gente faz esses dois pra gente poder encerrar aqui a sua participação também.
A Flávia Cato, ela pergunta o que está acontecendo com o Simpar, SIMH3. E aí Gosto muito. E aí o Sérgio Melo, ele pergunta sobre a B3, ou sobre os papéis aí da empresa que controla a Bolsa Brasileira. Vai lá, Brunão. Vamos lá. Simpar, eu sou entusiasta. Eu vejo horrível tá, o gráfico, tá? Para você agora. Para nós, porque eu gosto muito da Simpar. Eu ainda não tenho posição na Simpar, mas gostaria de ter. Tecnicamente, né, já que a gente está olhando mais para a parte comportamental do que para a parte fundamental, de fundamentos. E a gente deve olhar para fundamentos só ano que vem, pessoal, se não tivermos um Guido Mantega na fazenda. Né? Vamos lá, Simpar. 7,2 é o destino que eu tenho para ela. Tá? 7,78, 8,14 praticamente já bateram, então seria um engenheiro de obra pronta. Eu tenho 7,2 aqui como principal ponto para essa queda, e o meu contexto é o início de 2020. Tá? Então, todo o início de 2020, tá? Eu traço ele aqui e eu tenho esse movimento indo para 7,2. Tá? E não faria rebalanceamento, se você é investidor, acho que você perguntou é mais para o lado de investimento do que especulação. Tá? Eu tenho preço teto nela em 11,70, então eu tenho uma margem dos 7 aos 11 para o médio e longo prazo, bem atrativa para o papel. Gosto da Simpar, a Simpar é um colosso, tá? Mas que nesse momento está sofrendo também com esse estresse do DI. Enquanto o DI não parar de ser sufocado, pessoal, vai ser difícil a gente ter o rally natalino para as empresas conectadas aí com o mercado doméstico. Digam, o outro papel é Amer 3, é isso? Não, é B3, mas antes disso, só vou passar para a Ellen porque ela me chamou a atenção. Parece que o mercado americano está começando a azedar, Ellen. Na verdade, o Nasdaq passou a cair, viu? Agora está recuando 0,10% e o S&P perdeu também o fôlego de alta, está aí agora no 0,18% de avanço, e o Dow Jones avançando 0,29% agora, Diego. Beleza, Brunão, então para encerrar, esse pode ser até o seu destaque final, vamos falar da B3. Não tá fácil para ninguém, então vamos lá. Vamos falar da B3 e aí eu vou destacar aqui uma bombinha para vocês no final. Vixe. B3, eu tenho posição, uma bombinha para vocês que querem apostar contra os juros. Eu tenho posição na B3, então disclaimer feito aqui, esse é o gráfico diário da B3, toca em um primeiro ponto de muito estresse aqui em 12,36, depois eu tenho 11,96, e para cima, o rally natalino, que era cenário base meu, e é ainda, né? Não era, é cenário base, 16,86, 17,36. O primeiro alvo, que é o 15,15, já tocou, então não vale mais. Tá? Agora está em 16,86, 17,36, que inclusive são pontos que eu faria rebalanceamento na minha carteira previdenciária. Eu olharia para um Qualicorp da vida que está derretendo. Então, 12,36, 11,96, sucesso, tomara que segure ali, é o VWAP comprador, então no boato ali, chegou lá, vamos ver se no fato é positivo para o mercado, ministro e etc, é positivo, a gente volta a subir, ainda não acho que está descartada os 16,86, 17,36. A Zeda, pessoal, se nós fecharmos uma semana abaixo aí dos R$12, vai azedar, então semana que vem é importante, mas está andando de acordo aí com os boatos do próximo presidente. O meu destaque é uma bombinha, é para quem não gosta de fazer stock picking, tá? Da mesma maneira que o Gui comentou lá do EURP, quando o Putin resolveu brincar de war na Europa, a gente comentou de EURP, e agora, como o Lula resolveu brincar de war contra a Faria Lima, o TRIG11 é um baita de um ETF para você que quer diversificar no mercado de microcaps e também de small caps. Ele é dirigido aí pela Trígono, que é uma boa casa, pelo menos eu gosto. Tá? Então o TRIG11, que está tendo essa queda homérica que vocês estão vendo aqui, o ticker é TRIG11, tá? E a queda gigantesca que vocês estão vendo aqui, tá? Bem forte essa semana, gera para mim oportunidades nas setinhas que vocês estão vendo aí dos 35,94, 36,29, 33,57. Então você que está acreditando que o fato vai ser pró-mercado, já que o boato não foi, né, o discurso não está sendo muito agradável, está sendo muito mais para militância e está parecendo até que está em eleição ainda, né, período eleitoral, mas você acha que o fato vai ser bacana, um Meirelles lá, por exemplo, não tenham dúvidas que a melhor oportunidade hoje, apesar do petróleo ainda subir, eu ter essa perspectiva, e também o minério de ferro já está subindo, a melhor oportunidade é quem caiu 80%, 90%, e aí são as small caps. Então esse ETF tem um pool de small caps,
Entrem no site da Trigno se vocês quiserem, põem Trig11 espaço RI no Google, vocês vão chegar ali no site e pesquisem qual é o portfólio do ativo e as políticas, mas é um ETF que eu estou namorando caso, tá, o pragmatismo do Lula retorne, tá, e seja positivo para Faria Lima. Muito bem, Bruno Mazzoni trazendo aqui o seu segundo destaque. Brunão, muito obrigado aí pela sua participação, não só hoje, como também na semana. Um abraço pra você. Você volta aí na segunda-feira. Um abraço. Dá-lhe Mariola agora. Um abração, pessoal. Boa sexta pra vocês. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.